Estamos de volta no programa de hoje. Estamos falando sobre os poderes do subsíndico e do conselho. No bloco 1, falamos muito, entramos fundo sobre os poderes do subsíndico. Você assistiu, não? Entra na descrição e assiste. Assistiu? Agora vamos saber do conselho. Vem comigo. Os nossos convidados hoje são dois convidados especiais, dois síndicos certificados 5 estrelas. Um que vem do Espírito Santo. Eu errei no primeiro bloco, não é de Vitória, é de Vila Velha, mas é uma ponte que separa duas cidades maravilhosas que eu gosto muito. Mas tenho que falar que eu gosto demais, eu tenho uma relação afetiva demais com Aracaju, da minha amiga Fábia Santos. Vitor Rocha, Fábia Santos, Aracaju e Vila Velha. Vamos falar sobre o conselho. Falamos que o subsíndico não está no Código Civil, realmente não está. Mas o conselho, sim, está. O conselho está no Código Civil numa atribuição muito pequena. Única e exclusiva de dar o parecer sobre as contas que o síndico efetuou, né? Receitas e despesas, é o parecer, é a análise das contas e chegar para a Assembleia e falar as contas estão ok ou as contas não estão ok, para a Assembleia deliberar. Esse é um ponto legal, né? Que muita gente acredita que o Conselho tem o poder de aprovar ou não. Na verdade, é um poder de opinar sobre as contas e quem vai determinar. Então, o Conselho pode recomendar a não aprovação e a Assembleia pode aprovar e vice-versa. E de forma justificada, né? Porque espera-se que o Conselho seja atuante e que ele acompanhe a gestão ao longo do ano, ou ao longo do período de mandato, que às vezes é de 2 anos. Então, passado esse período, mês a mês, chegando os balancetes e analisando, fica mais fácil do Conselho ver se aconteceu alguma irregularidade ou alguma falha. A gente não fala só de irregularidade, mas às vezes a ausência de recolhimento de algum tributo, de algum imposto, ausência de pagamento ou recolhimento a menor. E o Conselho analisa e até ajuda o síndico ali nessa situação e auxilia. Aí ele recomenda ou não a aprovação, lembrando que quando não recomenda, é importante justificar o porquê não recomenda. Não simplesmente falar, não recomendo a aprovação, ponto, sentar na cadeira e soltar a bomba ali para a Assembleia. Porque a Assembleia vai ficar perdida, a Assembleia não acompanhou. Fala, eu olho para a Fábia, ela está se coçando para falar. Fala, Fábia. Não, é porque é interessante. O Conselho ele tem um papel fundamental e muitas vezes a própria convenção ele estabelece limites que vai além do Código Civil. Por exemplo, acompanhar as contas. E tem convenções que determinam que a partir de X valor tem que passar o síndico só pode adquirir aquele bem, aquele serviço, se o Conselho aprovar, e passando de tal valor tem que passar em Assembleia. Então, também estabelece um limite para aquele gasto ou para aquela situação. E muitas vezes o Conselho não faz o papel que ele precisa fazer, que é esse, exclusivamente de opinar sobre as contas. Não conduz numa Assembleia de Prestação de Contas, por exemplo, muitas vezes não analisou os livros, muitas vezes não acompanhou o processo, faltou às reuniões, e aí esquece que quando ele se coloca à disposição da comunidade para vigiar e acompanhar o trabalho, porque é como se fosse um vigia mesmo, acompanhar o trabalho, ele, ao se omitir desse papel que ele se colocou à disposição, ele coloca o patrimônio dele em risco. Dele e de todos os outros. E de todos os outros. E você falou uma coisa, você leu o meu pensamento. Quando ele falou que o Conselho tem quando o Vitor falou que o Conselho tem uma ação limitada, né? Uma atribuição pequena. Atribuição pequena, foi essa frase que você usou. E é verdade, uma atribuição pequena. E também é verdade que foi o que eu pensei. É pequena, mas a maioria não faz. O que tem de conselho, não sei se a maioria, de parte não faz, o que tem de conselho que nem olha as contas, e aí no dia da Assembleia com vergonha fala, não, olhei, pode aprovar.
e não olhou porcaria nenhuma. Cabe a vocês decidir o que vocês vão fazer. Poxa, se eu assumir o compromisso. E aí tem uma coisa muito legal, que no condomínio que minha mãe mora, eu sou conselheira, eu não sou síndica. E aí eu reuni o conselho na avaliação das contas. Poxa, vamos fazer acontecer a coisa como deve acontecer. Os demais conselheiros só seguiam aquilo que eu dizia. Então, se eu não pegasse o livro e analisasse, ninguém fazia isso. Esperava eu, aí depois dizia, de acordo com a conselheira Fábia. Aí tá, tudo bem. Eu entendo que a comunidade queria que eu fosse síndica, mas a responsabilidade de cada um. Aí eu chamei os 2 membros do conselho e disse, olha, a gente tem que fazer uma carta, dizer que a gente analisou, quais foram os documentos que analisou, o que está conforme, o que não está conforme, porque tinha coisas que não estavam conformes, e a gente coloca o nosso parecer e orienta a Assembleia para aprovação ou não, em virtude disso, disso e disso. Aí tá, vamos fazer o seguinte, eu já fiz análise mensalmente e vocês agora fazem o parecer. Essa síndica é uma síndica profissional, essa síndica nunca tinha recebido um parecer do conselho. E, como sempre, todo mundo cachorro com vários donos, que vai deixando para um, deixando para outro. Mas eu não poderia deixar de exercer o meu papel. Olha, de acordo com a nossa responsabilidade no Código Civil, fizemos análise, pegamos esses documentos, verificamos isso e tal. E aí a gente fez um parecerzinho, todo mundo assinou. E ela disse, Fábia, esse parecer a gente tem que moldurar e deixar no quadro do condomínio. Porque qual era a minha ideia naquele momento? Era também educar a comunidade para olhar para aquele documento e dizer, não é só um papel que a gente está assinando. Muito bom. Você já deixou seu like? Não? Então deixa, não custa nada. Ó. Deixou o like, para a gente é muito importante. Quanto mais like você deixar, quanto mais você compartilhar, quanto mais você comentar, mais nossos vídeos são mostrados para mais pessoas e informação de qualidade melhora, profissionaliza o segmento, melhora para todo mundo. Nós estamos aqui na Conde TV com quase 2.000 vídeos, com mais de 10 vídeos semanais. E também estamos nas principais plataformas de podcast. Nas plataformas estamos como o nome do programa, Condomínio em Pauta. Lá você tem ainda o bloco 1, bloco 2 e um extra contando cases condominiais pelos nossos convidados. Vitor, o Código Civil fala de conselho fiscal, não fala de conselho consultivo. Tem convenções que determinam um conselho fiscal e um conselho consultivo, condomínios maiores. E tem convenções que determinam que esse conselho fiscal é um conselho fiscal e consultivo. E aí é interessante que deixe claro ali que seria a questão que tenha descrito, né, as atribuições consultivas, porque a palavra consultivo é um pouco abrangente e talvez até interpretativa. E eu acredito que no condomínio a gente tem que diminuir as interpretações e tentar deixar de maneira mais clara. Queria que você falasse como síndico e como advogado esse ponto. É fundamental diferenciar, né? Separar as funções. Se tem a atribuição de um conselho fiscal e um conselho consultivo, de plano separar fisicamente. Porque geralmente quando você tem um condomínio que tem um conselho fiscal, você já cuida de criar um grupo de WhatsApp ali, conselho fiscal e síndico, vamos colocar assim. E um grupo você separa com o conselho consultivo. Se você mistura, você já tem atribuições ali, cada um fazendo a função e usurpando talvez a função um do outro. O conselho consultivo ele tem as atribuições previstas, porque ele não tem previsão legal. Então ele já vai nascer na convenção com as atribuições previstas. E muitas vezes são aquelas atribuições de o limite de gastos, o que vai fazer, ajudar ou auxiliar o síndico a tomar decisões, recorrer, decidir em recursos de multas, trabalhar nas multas ao síndico. Tem convenções que prevê multas ao síndico, porque o síndico não atuou, o síndico não multou, não fiscalizou, deixou de fazer o que ele tem que fazer, o código determina a convenção, e é o conselho consultivo que vai fiscalizar o síndico. Então, as atribuições elas precisam ser separadas, ainda que os conselhos não sejam separados. Se o conselho fiscal tem essa atribuição, separa ali e cria-se
as funções de cada um, deixa isso bem claro. Você é conselheiro fiscal, você é conselheiro consultivo. Reuniões separadas. Sim. Livros para conselheiros fiscais. Tomadas de decisões com conselheiros consultivos, que aí você consegue guiar. E a ata tem que ficar bem clara. Quem é conselheiro de quê? Fabiá, para a gente finalizar aqui, eu acredito, e eu falo muito isso em sala de aula, que quando o síndico é profissional, a figura muda um pouco de... Por mais que na teoria não, mas na prática, na minha visão, sim. Porque quando um síndico é morador, a gente está lidando com sócios, né? O síndico é o sócio daquela coletividade, assim como os outros conselheiros e os outros proprietários. Na questão do síndico profissional, é alguém externo ao condomínio. Então, o conselho, na minha visão, tem ainda maior responsabilidade, porque são os representantes dos sócios ali, dos coproprietários daquele condomínio. Dessa forma, em determinado momento, eu acredito que o conselho até inverta um pouco a hierarquia, não na tomada de decisões, mas como se fosse uma empresa, onde tem o CEO e onde tem um conselho, né, da empresa consultiva, onde o CEO toma as decisões, mas sempre remete ali ao conselho, que são pessoas experientes, envolvidas. Eu tenho muito essa visão. Nem sempre é assim, mas eu até considero que seria e é o ideal ser dessa forma. Queria que você, como professora que é, e síndica profissional também, ou agora muito mais síndica profissional, falasse um pouquinho sobre essa visão. É interessante, Ricardo, porque quando você leva essa proposta para a comunidade, de um conselho de fato participativo, que você convoca, chama para reunião, que muitas vezes não aparece, e compartilha responsabilidades. Enquanto síndica profissional, eu acho importante colocar a questão da transparência à gestão. E aí o dinheiro, a movimentação do banco, o conselho fiscal é uma coisa que eu crio uma senha específica, como essa de administradora, que só acompanha, não faz lançamento, não faz nenhuma aprovação ou desaprovação, mas eu crio uma senha para que o conselho, e aí é individual, cada conselheiro tem a sua senha, para que ele acesse a conta e acompanhe em tempo real. Então, ele não pode dizer que teve um delay de 30 dias e que ele não conseguiu acompanhar nesses 30 dias. Ele vai baixar o aplicativo do banco e vai acompanhar isso. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar. Uma outra coisa, a partir do momento que você, enquanto síndico profissional, não tem um conselho que atue em conjunto, eu acho que a responsabilidade do síndico profissional em trazer resultados se torna muito maior, porque você perde o termômetro, que é o conselho. Porque o conselho é uma amostra dos moradores. Então, assim, você perde esse termômetro. Não é fácil, mesmo enquanto síndica profissional, fazer com que o conselho participe. Aí, eu costumo dizer que as pessoas têm mania de delargar. E aí larga na mão do síndico profissional e deixa lá na mão do síndico profissional, ele que resolva o pepino. E aí, quando vai para a Assembleia de Prestação de Contas, está todo mundo acompanhando, o conselho às vezes não está na mesma página, sim, e aí não sabe se aprova ou se não aprova, não prepara o parecer, então mostra o amadorismo dentro desse processo. Acho que os moradores precisam estar mais presente no dia a dia do condomínio enquanto gestão. Vitor, para terminar, é engraçado que eu rodo o Brasil todo, e uma coisa que me pedem, Ricardo, você devia criar um curso para conselheiro, e a gente devia ter conselheiros profissionais. Quem sabe no futuro? E aí, o que você acha sobre essa importância do conselho de ter realmente conhecimento para participar de maneira ativa na gestão condominial? Acho que é fundamental. Acho que é fundamental e necessário o conhecimento técnico.
Quando eu falei pequena atribuição do conselho, parece que está falando que não é nada, né? Mas aí a Fábia fala, o conselho que ela fez o trabalho dentro do conselho do prédio da mãe, é um trabalho, assim, chega a ser hercúleo. Mas, dentro das atribuições do síndico, o trabalho do conselho realmente ele é pequeno. Sim. Agora, de fato, ele precisa ter um conhecimento ali básico, matemático, contábil, tributário, comercial, para ter o tino de saber quanto custa, se tem um custo maior, mais elevado ou não, de um pó de café, de um produto de limpeza, de um serviço, de uma engenharia, e trabalhar naquilo ali. Às vezes o conselho ele não tem essa expertise, ele é empurrado ali, preciso de 3 conselheiros, vai você, pronto, assina a ata, está eleito o conselho. Então, às vezes, nem que seja um conselho profissional, mas uma assessoria ao conselho, porque ali você tem talvez um consultor de conselhos, que ali vai se reunir o conselho, que são realmente os moradores, e o consultor, a figura do consultor do lado fala, você tem que ver isso, isso, isso e isso. E ainda assim vai ter a figura do termômetro do morador ali dentro. Muito bom. Chamo agora o quadro O Olhar do Síndico com Demetrios Makedonopoulos. Olho na tela. Quais são os poderes do conselho e do subsíndico? O conselho, geralmente composto por 3 membros, atua como um órgão consultivo e fiscalizador dentro do condomínio. Seu papel é fundamental para a transparência e a boa gestão, pois é responsável por dar o parecer sobre as contas do síndico, além de assessorá-lo em decisões importantes e na solução de problemas que afetam a coletividade. O conselho pode analisar as decisões tomadas em assembleias, verificar se estão sendo cumpridas e se o quórum necessário foi atingido. Já o subsíndico, figura que pode ou não estar prevista na Convenção do Condomínio e que não está prevista no Código Civil, tem como principal função auxiliar o síndico nas suas responsabilidades administrativas. Ele mantém contato frequente com o síndico, deve compreender os objetivos da gestão e agir como um porta-voz dos moradores no condomínio. Na ausência do síndico, o subsíndico assume suas funções, garantindo a continuidade da administração do condomínio. Conselho e subsíndico representam a voz e os interesses dos moradores, trabalhando ao lado do síndico para manter o condomínio um lugar seguro, organizado e agradável para se viver. Vejo você no próximo programa. Senhores e senhoras, Fábio, muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui com a gente sempre. Ricardo, eu sempre agradeço. Adoro estar na nossa casa, né? Porque a casa é nossa. Né? Vem para cá você também. Representar me traz muito orgulho. Eu me lembro a primeira vez que eu estive aqui gravando, que eu não era ainda 5 estrelas, e eu dizia que era a única coisa que me faltava, né? Então, muito orgulho de estar representando essa família, esse grupo que faz a diferença, que trabalha o conhecimento em prol da qualificação do mercado condominial. Então, assim, muito obrigado por poder compartilhar e estar aqui com o seu público no nosso canal. Eu que agradeço, com o nosso público no nosso canal, na nossa casa. Vitor, muito obrigado, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer meu, sempre muito bem recebido aqui, a gente chega já com um sorriso da primeira pessoa que nos atende, vem a segunda, vem a terceira, vem o Pablo, vem, toma aqui, apresenta, mostra, esse aqui é o estúdio, isso aqui é a sala, já mostra a casa nova, eu já conhecia a casa velha e cheguei, espaço fantástico, um coworking enorme, confortável para a gente trabalhar, um estúdio maravilhoso, obrigado de novo. Eu que agradeço. Estar aqui. E é isso. Nos vemos em breve e nos encontramos em breve. Semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.